Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai estudar o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? É aquele que você tem a mesa, você tem uma bolinha vindo e na hora de cair da mesa ela faz uma trajetória assim, ó, pá, até cair. Aí a gente estuda o tempo de queda, essa distância daqui, essas coisas. Lembrando que a gente vai fazer uma consideração. Isso aqui sempre vai acontecer sem a resistência do ar, ou seja, no vácuo. Ah, Acompanha comigo o desenho que eu vou fazer aqui no meu tablet e depois eu vou mostrar um vídeo rapidinho pra vocês. Vamos lá. Pessoal, aqui pra vocês eu coloquei o desenhozinho de uma mesa. Aqui tá a mesa e a perna dela e o chão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima da mesa uma bolinha. Eu vou chegar nessa bolinha e vou dar um peteleco pra ela ir pra direita. Se ela tá indo pra direita, quer dizer que tem uma velocidade também pra direita que faz ela ir. Então olha ela aqui. Beleza. Como a gente está no vácuo e não tem nenhuma resistência com ar, não vai ter nada que faça com que essa velocidade se diminua com o passar do tempo. Então ela é constante e vai ficar aqui para sempre. Tá vendo que se eu traçasse um eixo y e x, esse vetor velocidade já está em cima do eixo x? Então eu vou colocar um índice x só para indicar que a velocidade está no eixo x. Qual que vai ser a trajetória dessa bolinha em cima dessa mesa? Vai estar para cá, não é? Você concorda que ao longo dessa trajetória a gravidade está puxando essa bolinha para baixo? Então, só para deixar evidente, eu vou botar aqui que a nossa gravidade está apontando para baixo. A gravidade puxa para baixo, mas a bolinha não vai ir para baixo, porque tem a mesa impedindo. Só que quando essa bolinha perdeu o contato com a mesa, que nem aqui eu estou desenhando, opa, a gravidade vai começar lá para baixo, vai começar a puxar ela aí para baixo, né? Então, olha só, se a bolinha tivesse sido solta daqui sem ter essa velocidade inicial, você concorda que ela ia cair em queda livre, retinho para baixo? Legal. Só que a gente sabe que tem uma velocidade para o x. Então, o que vai acontecer? A gravidade puxa um pouquinho, essa aqui puxa, então ela vem para o ladinho. Gravidade puxa, velocidade puxa, então ela vem para o ladinho. Então, o movimento resultante nessa queda vai ser mais ou menos assim. Certo? Lembrando que a gente está no vácuo, então em qualquer ponto dessa trajetória daqui, essa velocidade Vx vai continuar existindo e tendo o mesmo módulo. Então eu vou desenhar a bolinha em um lugar intermediário bem aqui, ó. Pronto. Eu desenhei no início, aqui no intermediário e aqui no final. Em qualquer uma dessas posições, a velocidade Vx vai existir e vai ter o mesmo valor que ela tinha ali no começo. Agora, vamos analisar o movimento para baixo, no eixo y. Vamos, para simplificar, começar nesse movimento de queda livre. A gente aprendeu nas aulas passadas que quando você solta uma bolinha, a velocidade inicial para baixo é zero. Então, o nosso Vy inicial seria zero. E à medida que ela vai caindo, a velocidade vai aumentando em módulo, aumentando, aumentando, por causa da gravidade, né? É um movimento acelerado aqui. Então, olha só. Vamos desenhar o vetor velocidade no eixo y nesse ponto e nesse ponto. Olha só. Aqui a gente sabe que ele é zero. Mas um instantezinho qualquer, o vetor aumentou um pouquinho. Então vamos desenhar ele bem aqui, ó. Só um pedacinho de velocidade. À medida que ele vai caindo aqui, acompanha a bolinha. Esse módulo do Vy vai aumentando. O vetor vai ficando cada vez maior. Então quando chegar aqui embaixo, ele vai estar grandão. Certo? Legal. Agora olha só, lembra das aulas passadas que velocidade é uma grandeza vetorial, então a gente pode somar ou decompor? Aqui, por exemplo, tem uma componente y e uma componente x, então quer dizer que nenhuma delas representa a velocidade total da partícula, certo? Se em algum item de questão ele chegar lá e pedir para você calcular a velocidade total, você vai ter que somar o Vy com o Vx. Lembra lá das aulas vetoriais como é que a gente fazia? A velocidade total é essa daqui que eu estou desenhando de azul para vocês. Então, esse vetor azul é a nossa velocidade total nesse ponto daqui. Em cada ponto eu vou ter uma velocidade diferente. Nesse ponto final, o nosso vetor velocidade total seria esse daqui. Então, sempre que ele pedir para você calcular a velocidade total em algum ponto, ele quer que você some o Vx, o módulo dele, com o módulo do Vy. Eu já ensinei a fazer isso lá numa aula de vetores. Se você não lembra, olha lá.
Pessoal, o que nesses exercícios eles costumam cobrar? O primeiro é, por exemplo, a velocidade aqui no final. Pode ser ou a velocidade total, que eu desenho de azul, ou a velocidade no y, tá? Depende do enunciado da questão. Outra coisa que ele pode perguntar é o tempo de queda. Tempo de queda é o tempo daqui, do momento que a bolinha perdeu contato com a mesa, até chegar aqui no chão e encostar. Isso é o tempo de queda. Outra coisa é o alcance. Alcance é a distância que a bolinha caiu em relação ao lugar que ela foi solto. Então, toda essa distância daqui seria o nosso alcance, que eu vou chamar de D, tá? Ele também pode perguntar a altura que a bolinha foi solta, que seria a distância daqui até o chão, que eu vou chamar de H. Você poderia ter chamado de ΔS também se quisesse, tudo bom. Pessoal, vamos aprender a calcular essas coisas através de um exemplo. Só que antes disso, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, que é o tempo de queda. Vamos imaginar que a gente tem duas bolinhas que foram soltas daqui, desse ponto daqui que a bolinha está em cima, no C0. Uma bolinha é essa pretinha que está aí. Vamos desenhar a segunda de uma cor diferente. Gente, as duas bolinhas estão em cima do mesmo lugar. Vamos supor que a vermelha foi solta a partir do repouso, ou seja, a vermelha vai cair em linha reta e chegar até aqui. A preta fez essa curvazinha e caiu aqui. Gente, se isso for feito no vácuo, o tempo de queda das duas é exatamente o mesmo. Ou seja, o tempo de queda que ela levou reto é o mesmo tempo de queda que a outra levou para fazer isso. Para justificar isso para vocês, eu vou mostrar agora um vídeo rapidinho de uma pessoa fazendo isso. Olha só. No experimento a seguir, usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, duas bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as duas bolas e acionando o martelo, iremos lançar as duas bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas duas bolas, ou seja, as duas bolas caem com a mesma aceleração. Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as duas chegam juntas na mesa. Viu agora e se convenceu que o tempo de queda é o mesmo? Então, sempre que você precisar calcular o tempo de queda, você vai fingir que a bolinha está caindo em queda livre, porque a gente já sabe fazer esse tipo de cálculo. Você vai fazer isso e vai descobrir o tempo de queda. Legal. Com o tempo de queda, você vai usar alguma das equações da cinemática para descobrir qual que era a velocidade aqui. E depois você vai desmembrar a questão para o que o enunciado estiver pedindo. Vamos fazer um exemplo disso rapidinho. Então, olha aqui, pessoal. Eu coloquei uma bolinha sendo lançada na horizontal a partir de uma mesa. Essa velocidade Vx vai estar aqui. Vamos anotar os dados da questão. A velocidade x em módulo vai valer 12 metros por segundo. A altura que a bolinha foi solta, ou seja, a altura dela até o chão inicialmente, vale 0,6 metros. E o módulo da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero saber aqui nessa questão? Eu quero calcular o nosso tempo de queda e depois eu quero calcular o alcance máximo. Primeira coisa que a gente vai fazer, estabelecer o nosso referencial. A gente tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, um no eixo x e outro no eixo y. Então, em cima do eixo x, eu vou colocar uma referencial para a nossa direita. Isso quer dizer que no eixo x, vetores que apontam para a direita são positivos, vetores que apontam para a esquerda são negativos. No eixo y, eu vou colocar nosso referencial para baixo. Ou seja, todos os vetores que apontam para baixo vão ser positivos e os que apontam para cima, negativos. Então, gente, primeira coisa que a gente faz, a gente quer calcular o nosso tempo de queda. Letra A, nosso tempo de queda. Eu falei para vocês que quando a gente quer calcular o tempo de queda dela fazer essa trajetória é o mesmo tempo dela cair em queda livre. Então, vamos fingir que ela está caindo em queda livre.
Nessa queda livre, o que a gente sabe? A gente sabe que o nosso ΔS, que você pode chamar de H também, vale 0,6 metros. Então, a gente já tem um ΔS. E a gente sabe que no eixo, apesar de ter uma velocidade no eixo X, a velocidade inicial no eixo Y vale 0, tá bom? Então, a gente tem a distância que ela percorre e a velocidade inicial. A gente não tem a velocidade final por enquanto. Que equação a gente pode usar aqui? A gente pode usar a do sorvetão. Então, escrevendo a equação do sorvetão. ΔS é igual a V0t mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Gente, como a gente está trabalhando com informações que estão no nosso eixo Y, só para deixar claro, eu vou botar o índice Y aqui. Tá bom? Vamos agora substituir os dados. Eu sei que a velocidade inicial do y é 0, então esse termo 0. Vamos substituir. O ΔS que ele teve foi de 0,6 metros. A nossa aceleração da gravidade é 10, positivo, porque está para baixo, vezes nosso tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse 10 por 2 vai dar 5. Então, nosso tempo ao quadrado vai ser 0,6 dividido por 5. O resultado dessa fração é 0,12. É só tirar a raiz quadrada, né? Então, você vai descobrir que o nosso tempo foi de 0,35 segundos. Tudo bem? Agora, olha só, ele quer saber o alcance. O alcance seria a distância daqui até aqui. Gente, vamos imaginar uma situaçãozinha aqui, ó. Gente, imagina que esse desenho feio que eu desenhei é o Sol. O Sol faz o quê? Ele ilumina. Tá vendo que essa bolinha vai andar para cá e exatamente embaixo dela vai ter sempre uma sombra? E inicialmente a sombra vai estar aqui, né? À medida que essa bolinha tá aqui embaixo, a sombra vai estar aqui. Ou seja, essa sombra andou para cá com velocidade, certo? Quando essa bolinha estiver aqui, a sombra vai estar aqui. E quando ela chegar aqui na base, a nossa sombra vai estar aqui. Você percebe que a sombra fez esse deslocamento bem aqui, ó. Aqui. Então, o ΔS dessa sombra vai ser exatamente igual ao nosso alcance. Legal. Lembra que a velocidade que ela está andando aqui é exatamente igual a essa velocidade Vx, tá bom? Velocidades que estão no eixo X não se misturam com velocidades que estão no eixo Y. Então, aqui no eixo X, a gente tem um movimento MRU, uniforme. E lembra que na queda a gente tinha MRUV. Qual era a equação da MRU? A da velocidade. A gente tinha a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Pega esse S0 e passa para cá. Então, eu vou ter que ΔS é igual a V vezes T. Gente, está vendo essa distância? Esse alcance aqui não é uma distância? Então, distância começa com D. Então, no lugar de ΔS, eu vou colocar um D. Só para ficar fácil de lembrar. Opa, então a gente acabou de ver aqui que o deslocamento que a sombra vai fazer é igual à velocidade multiplicada por um tempo. Essa velocidade aqui é a velocidade no eixo X. E que tempo é esse aqui? É justamente o tempo de queda que a gente calculou na letra A. Então, olha só, pessoal. Sempre que você quiser calcular o alcance, você vai usar a fórmula do sorvete da MRU. Que aqui eu escrevi nesse formato. Por que eu escrevi nesse formato? Para ajudar a decorar vocês com uma frasezinha. Olha só. D é igual a VT. Olha a frase. Deus vê tudo. Então, sempre que você quiser calcular esse alcance, você vai usar essa fórmula. Letra B. Ele quer saber o alcance. Então, escreve a fórmula. Então, olha só. Substituindo os dados. A velocidade do eixo X vai ser 12. E vai ser 12 positivo, porque lá em cima eu coloquei o referencial no eixo X para a direita. Vezes o tempo de queda, que é 0,35 segundos. Se você fizer essa multiplicação, você vai perceber que deu 4,2 metros. Então, esse foi o alcance dele. Gente, é sempre esses os passos que você vai fazer nesse tipo de lançamento, tá bom?
Primeiro finge que ela está caindo reto, calcula o tempo de queda e com base nesse tempo você vai calcular outras coisas. Seja a velocidade final dela lá embaixo, seja o nosso alcance.